Meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui novamente iniciando mais um Bastidores da Política, nosso podcast semanal, sempre trazendo notícias, né, sobre o cenário dos bastidores de Alagoas, de Sergipe, né, de Lagoa da Canoa. Hoje, especialmente, eu estou trazendo como convidado aqui meu amigo André Fontes, né, que foi candidato a vereador lá em Propriá, cidade do Baixo São Francisco, a maior cidade do Baixo São Francisco, de Sergipe, do Baixo São Francisco Sergipano. E assim, meus amigos, eu confesso a vocês que para mim é uma satisfação, é um grande comunicador, é radialista, é jornalista, mas eu não vou deixar, eu não vou apresentá-lo, vou deixar que ele se apresente. André, muito bem-vindo, boa noite, fique à vontade, você está aqui na casa do podcast Bastidores da Política. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os telespectadores, né? É isso Agora aí. com a transmissão pelo Bastidores da Política L, né, Alagoas, Isso. e também pelo Instagram do Tiago Reis. É isso aí. E para mim é uma honra, né? Antes de mais nada, parabenizar pela estrutura, pelo podcast, assim, muito bem acolhedor. E eu estou muito feliz de estar aqui e vamos bater esse papo aqui. Tem novidades para amanhã também, num projeto Que nosso bom. lá em Sergipe, né? É isso Então aí. vamos falar sobre tudo isso aí. Então, eu queria que você começasse um pouco assim, como são dois perfis, tem gente que está acompanhando a gente tanto daqui de Alagoas, quanto lá do nosso Baixo São Francisco, da nossa querida Propriá. Eu queria que, para quem não conhece você, que é o pessoal daqui de Alagoas, você se apresentasse. Pois bem, Tiago, eu tenho 51 anos, né? Tenho 4 filhos e sou formado em Direito, sou bacharel em Direito e concluindo o curso de Rádio e Televisão no Senac, Sergipe, mas já atuo na área de comunicação desde 2017 através da página do Instagram Tribuna do Velho Chico. E isso foi crescendo em mim, né? Esse dom que eu acabei descobrindo já depois dos 40, né? Acabei descobrindo esse dom da comunicação, do escrever, do analisar, né, cenários políticos, né? De também denunciar políticos que não procedem dentro da sua função da maneira que muitas das vezes prometem nas campanhas e também descumprem, né, leis e todos os princípios da administração pública. Então, a página Tribuna do Velho Chico nasceu com esse viés, para que a gente pudesse dar voz à população e tornar público muitos fatos que muitas das vezes acontecem dentro das gestões públicas e que não são reveladas, né, que não são mostradas de forma clara. Então, esse foi o início do Tribuna do Velho Chico. E aí, no ano de 2023 para 2024, eu iniciei no rádio, né? Quero usar como referência o primeiro programa de rádio que eu participei, né? Que eu montei, que eu criei, foi o programa Tribuna do Velho Chico, numa rádio web em Aracaju, né? Quero fazer uma referência ao radialista Ferreira Filho, que foi quem me ensinou, me mostrou toda aquela dinâmica da coisa do rádio. E depois disso, com um estilo próprio, né, que um estilo polêmico, que é o estilo de André Fontes. Conheço muito bem. A gente foi criando, né, como fazer o rádio naquela situação. E aí, em 2024, eu criei a Rádio Tribuna do Velho Chico, ou melhor, a Rádio Velho Chico, uma rádio web em Propriá. Montei um estúdio, nós temos um estúdio lá em Propriá, e iniciamos um trabalho na Rádio Velho Chico. Mas veio uma campanha eleitoral, e aí, naquele momento, a gente foi convidado, e eu também sempre tive esse sonho, esse desejo de poder representar a população na Câmara Municipal de Propriá. Lancei meu nome, me filiei a um partido junto com um agrupamento grande, inclusive foi vitorioso esse agrupamento em Propriá no ano passado, e fui candidato. Mas a política tem algumas... né? É 50-50. É 50-50. É 50-50. Então, a gente precisava de algo mais para poder chegar à Câmara Municipal. Esse algo mais eu não usei. A gente pode tratar desse assunto de forma mais detalhada daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, não deu para chegar. E continuo na comunicação. Passando pela gestão do município de Propriá, fui secretário de Planejamento em 2011. Fui secretário de Saúde em 2016
e passei pela gestão do prefeito anterior, né, num cargo de assessor, de coordenador do gabinete, e nessa gestão assumi, no mês de janeiro, a Secretaria de Comunicação do município. Peraí. A gente vai devagarzinho. Aqui, antes de começar a abrir os bastidores, eu disse, antes de abrir os microfones, eu disse a você, aqui é o meu domínio aqui. Muito bem. Então, vamos devagarzinho. A gente vai chegar lá, onde você já queria ir. A gente vai chegar Não, na realidade, lá. eu só estou me apresentando. Tá certo. Estou cumprindo a sua orientação. Tá certo. Veja só. Eu estava conversando com os meninos aqui, eu digo os meninos, parafraseando até o ilustre prefeito de Propriá, que tem os meninos dele, aí eu tenho os meus meninos aqui também. É verdade. Eu tenho os meus meninos aqui também. Os seus são competentes. Eu estava conversando com os meninos aqui, dizendo de quando eu lhe conheço, né? De quando André Moura foi candidato lá em 2010. Sim. Né? Pelo PSC, e aí você participava da juventude do PSC. Isso. E de lá para cá eu venho acompanhando sua trajetória, né? Depois foi secretário numa gestão em Pirambu. Não, Japaratuba. Foi secretário? Não, eu fui assessor técnico lá. Foi nós que montamos, que criamos, né, a Guarda Municipal. Foi uma missão que foi dada, a gente poder formalizar isso. Existia um concurso, mas não existia ainda nada regulamentado. Então, nós elaboramos um projeto de lei, né, que foi encaminhado pela então prefeita Lara Moura, a esposa do então deputado federal André Moura, e foi encaminhado à Câmara. Eu tive a missão de levar, né, as informações aos vereadores da época lá, e os vereadores aprovaram por unanimidade, inclusive, o projeto elaborado por mim, por nós, na verdade, por mim, pelo procurador à época, o doutor Fábio, né, um abraço aí ao doutor Fábio, que era procurador do município. Então, nós fizemos esse projeto, foi encaminhado, e a Guarda Municipal nasceu a partir desse plano de cargos e salário, dessa lei, né, que instituiu a Guarda Municipal. Depois disso, através da Acadepol, da Academia de Polícia Civil do Estado de Sergipe, em um convênio com a Prefeitura de Japaratuba, houve o primeiro curso de formação da Guarda Municipal de Japaratuba. E eu fiz parte, né, da grade curricular, né, entre os instrutores, como um instrutor convidado. Eu não sou policial, mas a Acadepol me convidou a compor o time, né, de instrutores. À época, eu ministrei a matéria de técnicas e vigilância, que além da comunicação, eu também tenho esse viés assim, para a área de segurança. Sou instrutor de armamento e tiro, né, tenho instruído algumas pessoas que nos procuram a adquirir para posse e porte de arma de fogo. Então, a gente também tem esse outro lado aí, que também é uma paixão, desde quando eu servi a Marinha do Brasil. Então, quando eu saí com esse desejo de continuar manuseando e utilizando. Então, mas está armado aí não, né? Não. Aqui não. Se tivesse, sou eu ia querer apaixonado. ver. Não, tá, aqui não. Pena. Veja só, antes de a gente continuar, eu disse a vocês que acompanham a gente, eu não tenho, né? Isso aqui para mim é tudo novo, é novidade para mim. Nós também, além de estarmos em live no Instagram, nós também estamos no canal no YouTube Bastidores da Política. Então, peço a vocês que estão acompanhando, o link está fixado na bio do Bastidores da Política. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações. A gente está sempre alimentando o canal com os vídeos das lives aqui no Instagram. Então, se inscreve lá para dar uma força, deixa seu like e compartilha, por favor. Voltando aqui para esse nosso bate-papo. Você ajudou o hoje prefeito Luciano Nascimento, até tem um comentário aqui, bastante interessante, deixa eu ver se eu recupero aqui, achei. O polêmico, quando você se definiu como o polêmico, Sobral disse que foi o polêmico que acordou a oposição para assumir a realidade. Eu não sei de que forma foi que você acordou a oposição. Fato é que a oposição em Propriá assumiu o poder. Luciano está hoje prefeito. Luciano de Menininha, popularmente conhecido Lu de Mãe, está no poder. E eu queria que você dissesse a mim um pouco do seu papel nesse projeto que logrou êxito nas eleições de 2024. Eu tive a grata satisfação de participar
junto com você dessa caminhada, vi os obstáculos que a gente enfrentou, e todas as pesquisas que a gente via acompanhando nos bastidores, né, pesquisa de intenção de voto, apesar do então prefeito, Dr. Valberto, querer desacreditar os dados, eles bateram certinho nas urnas, né? Então, eu queria que você contasse um pouco de como foi o nascedouro da participação de André Fontes na campanha de Luciano. Se foi realmente importante ao seu olhar ou não, ou foi um coadjuvante, eu queria que você se definisse. Vamos lá. Como você falou, como começou e a origem disso, eu sou obrigado a levar isso a 2012. Quando eu cheguei em Propiá, e aí eu quero aproveitar para falar sobre a minha raiz, a minha chegada, a minha participação na vida social e política em Propiá. Eu tinha um tio, faleceu tem 2 anos e pouquinho, o Moacir Fontes. Moacir é um tio irmão do meu pai. Ele inaugurou uma farmácia em Propiá em 1975 e casou com uma propiaense, né, a tia Sônia, e viveu muitos anos em Propiá. Então, a minha raiz, assim, o que eu posso, né, me referenciar no ponto de vista familiar em Propiá é através do meu tio, meu saudoso tio. Cara muito... As pessoas que conheceram ele em Propiá, todas as pessoas que eu converso, Tiago, que conheceram meu tio, dizem, seu tio era um cara muito alegre, muita gente boa, bondoso, ele ajudava as pessoas e tal. Era a referência, foi a referência que eu encontrei das pessoas em Propiá com relação ao meu tio. Em 2011, eu trabalhava na SEDURB, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, na diretoria de habitação. À época, o secretário lá era o Ferrari. Você lembra dele? Pois bem. Foi o presidente da DESA. Isso. E ele era o secretário, eu trabalhava nesse setor, e recebi uma visita do então prefeito José Américo. Ele tinha acabado de assumir a prefeitura de Propiá naquele momento que o Paulo Brito renunciou. Então, ele era o vice-prefeito, ele assumiu em agosto de 2011. E já em setembro, no mês seguinte, ele conversando com o então senador Eduardo Amorim, conversando com ele e vendo uma pessoa que pudesse colaborar na área de planejamento, alguém que tivesse experiência e conhecimento em convênios, em contratos, no antigo Siconv, né, que hoje não é mais esse nome, o sistema mudou. Então, alguém que tivesse essa habilidade, então foi indicado o meu nome, foi tratado, e ele me procurou e me fez o convite para que a gente pudesse ir a Propiá para assumir a Secretaria de Planejamento e ajudar ele nos projetos, na captação de recursos, nas emendas, né? Toda aquela parte técnica interna da gestão. Eu sempre fui muito apaixonado pela política, né? Um dos meus tios, irmão da minha mãe, foi vereador em Aracaju por 7 mandatos consecutivos. Ele ficou 27 anos como vereador em Aracaju, que foi o também saudoso Narciso Machado. Vereador Narciso Machado, muito ligado ao ex-governador Albano Franco, tinha uma relação muito próxima, e ele ficou muitos anos. E eu, né, com minha mãe, sempre íamos visitar o meu tio Narciso, e eu via ele sempre ligado à política. Ele tinha um estilo muito peculiar de fazer política à época, e não era o estilo que a gente vê hoje, esse estilo do recurso, né? A gente costuma dizer da compra do mandato, praticamente. A gente pode detalhar isso mais à frente. Mas então eu tive essa proximidade com a política de muitos anos, sempre gostei de debater, discutir, sempre tive uma ideologia, né? A partir de quando eu passei a enxergar, ter uma convicção do que era o melhor para a sociedade, o melhor para a população, para as famílias. E então Foi a partir dessa história política de vida do seu tio que nasceu essa semente em você? Também, mas também pelos ensinamentos que eu tive da minha família, do meu pai, da minha mãe, né? De sempre ter aquela coisa da honestidade, do trabalho. Meu pai já chegou a assumir a diretoria de transportes da prefeitura de Aracaju com o então prefeito Wellington Paixão. Quer dizer, tem muitos anos isso. Então, eu sempre tive esse contato.
mas não segui. Até então, aqueles momentos iniciais da minha vida profissional, não seguia a questão política, mas gostava. E aí, chegando em Propriá, eu, além de fazer a parte técnica, né, aquela parte de elaboração de projetos, com o prefeito, na época, a Brasília, e tivemos vários encontros. Hoje, o IFES de Propriá, Tiago, algumas pessoas podem não saber, mas o IFES de Propriá, ele começou aquele projeto da gestão do prefeito José Américo e eu, secretário de Planejamento, e fomos nós que conseguimos buscar em Brasília uma solução, porque aquele IFES ali ele está instalado hoje em um terreno que era da Codevasf. E nós estávamos num ano eleitoral, em 2012. Então a Codevasf não poderia fazer doações naquele momento por conta da eleição. Era um ano eleitoral. E a gente conseguiu, não poderia doar à prefeitura, mas poderia fazer uma doação da Codevasf para o Ministério da Educação, que eram 2 órgãos federais. Então a gente conseguiu viabilizar isso à época e foi concretizado. Teve uma outra partezinha de terreno que foi desapropriada, se eu não me engano, parece que eram 14 tarefas que precisavam ser desapropriadas para somar ao projeto do IFES, o Ministério da Educação à época. Nós conseguimos viabilizar isso e o projeto andou. Já na gestão seguinte, a obra foi concluída e hoje a gente vê que é uma realidade o IFES em Propriá, o Instituto Federal, capacitando nossos jovens, pessoas de toda a região, né? Não só de Propriá, mas de toda a região do Baixo São Francisco, sergipano e alagoano. Mas veja, Sobral, ele está muito interessado na sua resposta, que ele voltou a refazer o comentário. Vai chegar. Isso aí, volta o meu comentário. André acordou a oposição em Propriá para as eleições de 2024. Acordou o grupo vitorioso hoje. Pronto, vai chegar. É bom que ele vai ficar aí na audiência, né? Ele vai ter a resposta. Ele, o prefeito Luciano Nascimento está aqui assistindo. Muito bem, parabéns. Obrigado aí pela audiência aí do prefeito Luciano de Menininha. Mas vamos lá. Então a gente iniciou, né, a nossa carreira, a nossa trajetória profissional e política em Propriá em 2011. Veio 2012, uma eleição que o então prefeito José Américo foi reeleito, Tiago, com 66,26% dos votos válidos em Propriá. Foi a maior eleição em quantitativo e em diferença de votos para o segundo colocado. O segundo colocado não atingiu 5 mil votos. E o segundo colocado não era simplesmente qualquer um. O segundo colocado era o primo, né, um sucessor político que foi tentado pelo talvez um dos maiores líderes políticos em Propriá. A gente não pode, por mais que eu não seja do agrupamento dele e não vote nele, mas a gente tem que reconhecer que o Renato Brandão ele tem uma capacidade. Tem capacidade, tem história. Tem história, tem uma capacidade de ter um agrupamento. Ele tem um agrupamento. Alguns podem dizer que tem 3 mil, 5 mil, 1.500, não importa. O que eu quero dizer, e eu não vou deixar de reconhecer, que o Renato Brandão tem um papel, foi prefeito 2 vezes, foi deputado estadual, então a gente não pode simplesmente achar Renato Brandão está morto, né, politicamente. Não. Não, de forma nenhuma. Né? De forma nenhuma. Até porque você, pela experiência que você tem, você há de concordar que em política não devemos subestimar adversários. Nenhum adversário. Né? Então eu, que sempre fui adversário político de Renatinho, né? Desse grupamento do PT, da esquerda, eu tenho que reconhecer. É um nome político que tem que ter o reconhecimento do seu legado no município de Propriá. Também ajudou a construir ou a destruir algumas coisas, aí depende do ponto de vista e do tema. Algumas coisas foram para frente, outras não, outras regrediram nas passagens do grupamento que o Renatinho representa em Propriá. Isso aí é uma outra discussão, mas a gente tem que reconhecer. E a partir daí, a gente ganhando essa eleição, né, o Américo, uma vitória acachapante, que foi 9.700 e poucos votos, quase 10 mil votos, e a diferença foi de mais de aproximadamente 5 mil votos de diferença. Então, isso aí credenciou o Américo a ser um dos principais líderes políticos naquele momento na cidade. Mas a gestão dele começou bem e do meio para frente, a partir do momento que ele lançou a esposa candidata a deputada estadual,
o município teve uma regressão forte, violenta, atraso de salário, né, escolhas equivocadas em pastas, em assessores. Considerando as devidas proporções municipal e no espectro federal, é o que a gente está vendo hoje. Isso. No espectro federal, foi o que foi visto com uma diferença. Declínio. A diferença que de Lula com Bolsonaro em 2022 foi uma diferença de 1,5%. Não, mas aí eu estou falando que eu estou me referindo à questão do declínio da expectativa, da gestão, do declínio da gestão. Do declínio. Do declínio da gestão. Pois bem. Então, em 2012, eu secretário. Em 2013, então, eu me afastei. E aí foi quando você me viu na atuação do PSC Jovem, que aí eu fui atuar com o deputado federal André Moura, né? Apoiei, ajudei ele na assessoria em Brasília, né? Na liderança, ele era na época líder do PSC na Câmara Federal, ajudei a ele, colaborei com ele, acompanhei e aprendi muito, né? Sobre a política, sobre os bastidores, sobre a comunicação, né? Com o candidato. Ele tem um perfil muito voltado, uma máquina na comunicação, ele se comunica bem, ele fala bem, ele se gesticula bem, e no final das contas ele foi reeleito deputado federal em 2014, e aí em 2016 o Américo me convida mais uma vez para eu compor a gestão na Secretaria de Saúde para fazer a parte de gestão. Por mais que eu não tenha habilidade, não tenha, vamos dizer assim, especialização alguma na área de saúde, mas pela minha experiência em gestão pública, o que ele queria era deixar a secretaria alinhada, organizada para o sucessor, que viria a partir de 2017. Né? Ele tinha o desejo de eleger o que ele gostaria, mas no final das contas, você se lembra, você também esteve envolvido com essa campanha. Em 2016 ocorreu algo atípico, né? Ocorreu o que a gente chama de um aborto eleitoral. A eleição do Liso. Do Liso, um candidato que não era expressão política, né? Terceira opção. Ele lançou uma candidatura de brincadeira, e eu me lembro, e aí um detalhe, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Orlando do Tênis, a decisão para ele ser candidato, ao que eu soube, conversando com o Orlando principalmente. Vamos ver se foi a história que eu soube. Diz que eles estavam lá no 12 Tênis Clube, onde eles costumam se reunir, né? Certo. O pessoal mais com a idadezinha mais avançada, certo? Ali, no dominó, no carteado. É a mesma história que eu soube. Pronto, e aí batendo papo ali, aí discutindo, não, eu vou ser o candidato a prefeito, Até então era Hélio Gomes. Hélio Gomes, que era o candidato. Era o Hélio Gomes e o Orlando querendo ser o vice, falando, Isso, vou, mas não exatamente. vou. Final das contas, disse que ele, segundo o que eu soube, ele saiu, foi em casa, botou um terno. Ele gostava, né? Ele gosta dessas resenhas, dessas presepadas. Gostou, botou um terno e voltou pro 12, chegou e disse, pronto, o prefeito vai ser eu. Aí olharam assim e disseram, não, então tudo bem, você é o prefeito e Hélio Gomes é o vice. Ele topou e lançaram a chapa, e a chapa começou meio gatinhando, mas foi crescendo durante a campanha, e aquela onda do povo quer o Liso, o povo quer o Liso, o povo quer o Liso. Eu entendo que foi o voto de revolta. Voto de revolta. O pessoal estava inconformado tanto com a situação de Américo, quanto com quem estava disputando que a época era o doutor Valberto. Doutor Valberto. Né? Não queriam o doutor Valberto, não queriam o candidato que a de Américo indicou, mas no final das contas, aqui, né, nos bastidores da política, que é o nosso podcast. O seu podcast, acabou que Américo apoiou o Iocanaan, eu apoiei, acabei votando em Iocanaan, porque o nosso candidato, que era o Paulo Dantas, na última semana ele renunciou à candidatura. Eu me recordo. E aí o nosso grupamento, naquele momento, escolhemos não acompanhar o doutor Valberto e levamos não, eu fui levado, né? Porque eu não era aquele momento e também não me considero que sou hoje nenhuma liderança política, mas aí eu segui o agrupamento, né? O próprio Luciano, o Zé João, quer dizer, olha, foi uma eleição. Naquela circunstância você acabou vencendo, porque eu estava no lado oposto, eu estava acompanhando Valberto. Veja bem, foi uma eleição tão atípica que numa eleição em Propiá, podemos dizer que Luciano e Renatinho votaram no mesmo candidato. Exatamente. Olha o detalhe. Ninguém tinha feito essa leitura ainda, né? Na verdade, foi o que aconteceu. Porque foi o que aconteceu. Nem Valberto, ou melhor, nem Luciano, nem Zé João, nem Renatinho, nem Zé Américo, nem André Fontes, nem nenhum dos outros que possa citar que acompanha esse grupamento, queria Valberto naquele momento.
e todo mundo se uniu. Foi o voto consciente para alguns e o voto crítico para outros, né? Mas elegemos então o Iocanaan. E o Iocanaan começou a gestão com muita dificuldade, indicou pessoas com pouca experiência, né? Secretários que depois acabaram provando com o passar do tempo que não conseguiram entregar à população aquilo que foi prometido na campanha e por isso perdeu a eleição, foi candidato, foi prefeito de um mandato só teve 1.000 e poucos votos, de um universo de 16, 17 mil, teve 1.000 votos, pagou salários em dia, e tem que reconhecer que também agora a gente levanta o questionamento, será que só isso basta? Não, na verdade, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Isso. Você pegando um município que tem para algumas categorias, e você já participou de administração, você sabe, algumas categorias já vem a verba destinada. Uhum. Então não há justificativa para haver atraso de salário. Em alguns casos, sim. Não é isso? Que são as verbas que vêm para os programas, né? Da assistência social, da saúde, da educação. Da educação. Então, estes não têm justificativa alguma de atraso. Aquele auxílio, o que era PEMAC, que hoje é Previne, né? O recurso vem. Por que não paga? Né? Mas não é só isso, eu falo talvez até de forma geral. O Iocanã, ele pagava salário geral em dia, até o quinto dia útil, às vezes ele segurava até o dia 5, dia 6 do mês subsequente, mas pagava. E, ao final, não foi isso que a população enxergou como critério para ele continuar. Porque, na verdade, a cidade parou no tempo. Parou no tempo. A cidade parou no tempo. Já vinha de uma situação extremamente desgastada, que foi o declínio da gestão de Américo. Né? E aí, dali, ela estagnou. Do declínio da gestão de Américo, ela simplesmente estagnou. E um detalhe, ele foi muito traído pelos que estavam junto com ele. Muitos secretários, muitos assessores, muitos funcionários votaram em Valberto. E também alguns votaram em Luciano naquela época. E aí deixou ele na mão. Isso foi um ponto que a gente não pode deixar de citar. Houve uma onda, uma debandada geral nas últimas semanas. A maioria acabou indo para Valberto, mas uma parte também foi para Luciano, que disputaram, né? Foi a eleição que Luciano perdeu por 239 votos de diferença do Valberto. Luciano, a gente consegue estabelecer essa linha de raciocínio que ele tem muito voto da direita. Uhum. Ele tem muito voto da direita. E sempre, tradicionalmente, em Propriá existiu essa dicotomia, né? Direita, esquerda, ali. E a esquerda em Propriá ainda é muito forte. Uhum. Ela ainda é muito forte. Né? Então, eventualmente, pode ser que até pela revolta, no caso, e você vai falar também, sobre a revolta em relação à gestão de Valberto, muitos da esquerda optaram por votar em Luciano. Uhum. Né? Mas o eleitor de Luciano, ele é tradicionalmente direita, mas... Vamos chegar lá. Com relação a essa questão da direita e esquerda, a gente não pode esquecer que Propriá foi o berço do PT em Sergipe. O Renato Brandão foi um dos fundadores do PT em Sergipe. Né? Lula esteve em Propriá. O ex-ministro do STF, o Carlos Brito, foi motorista de Lula quando ele vinha a Sergipe. Quando ele vinha a Sergipe, o Carlos Ares de Brito era motorista, era quem dirigia para ele rodar o estado. Então, Sergipe, Propriá tem essa raiz muito esquerdista. É verdade. E eu vou lhe dar um dado com números que vai lhe dar essa certeza. Na eleição de 2022, Bolsonaro teve em Propriá 5.377 votos. Lula teve 9.000 e Parará. Então a gente mostra que por mais que tenham pessoas conservadoras, cristãos, né, pessoas que em tese votam e votariam na direita e no caso atual, né, de quem a gente pode falar como referência da direita para a presidência, o Bolsonaro, existe uma esquerda muito forte. Pessoas com um viés muito socialista na cidade de Propriá. Talvez seja isso que a gente possa justificar como o declínio da cidade durante muitos anos. Talvez por essa visão muito socialista da coisa, a gente não viu a cidade prosperar. Porque empresários na cidade, muitas das vezes, são rechaçados. Né? Empresários, empreendedores, pessoas que chegam com capital para investir, aí a gente vai falar, se você quiser aqui, o
deixar para amanhã, sobre o Espetinho Aju, um empreendimento turístico que recebeu uma crítica e uma resistência muito forte da própria população. Não, a gente vai chegar no espetinho. Vamos deixar o espetinho junto para amanhã. Pronto. A gente então, fala já do nosso programa também. Vamos lá. Então, veja, voltando então. Então, é muito assunto, né, muito Thiago? muito assunto. Então, veja, a gente acabou então a eleição de 2016, o Iocanã ganhou, depois veio em 2020 e o Valberto ganhou, né? Aquele momento eu estava na oposição a Iocanã. Foi quando nasceu a página da Tribuna do Velho Chico. Olha, Tiago, a página da Tribuna do Velho Chico nasceu no dia 4 de janeiro de 2017. 3 dias após o início da gestão de Iocanã. E nós fizemos já na nossa primeira publicação, está lá na página para qualquer um conferir. E um detalhe, eu nunca tirei uma publicação da minha página. Por mais que eu tivesse em algum momento enxergado, mudado de opinião e apoiado um candidato aqui ou outro acolá, mas eu não tiro a minha história. Não saiu uma matéria do Tribuna do Velho Chico, nem por decisão minha e nem por decisão judicial. Foi bom você falar nessa questão. O que você pensa a respeito disso, do jornalista, do comunicador, ter lado político, ter opinião, assumir a postura e não ficar naquela condição velada? Olha, o que você... eu vejo da seguinte maneira, e sem esquecer de continuar a trajetória aí, que a gente está em 2020. Um puxa o outro. A gente está em 2020, não vamos vai. esquecer. Vai chegar em 2024. Então, veja bem, eu enxergo o seguinte, a imprensa, Tiago, e isso é algo forte que eu vou dizer, talvez repercuta principalmente para a imprensa, né, para os nossos colegas de imprensa. A imprensa no Brasil deixou de ser imparcial há muito tempo. Há muitos anos eu não enxergo mais a imprensa com a imparcialidade que os bancos da faculdade de jornalismo ensinam. Eu não enxergo mais. Mas você não acha que o jornalista, o opinativo... Pronto. Porque existem duas linhas, né? Sim. O informativo, só comunica e informa. E o que informa e opina. E opina. Muito bem. É aí onde está. Nem o jornalista que só informa hoje é mais imparcial. Se você for observar alguns canais, principalmente da grande imprensa, você já vê que a informação ela já chega de maneira enviesada. Certo. Mas você ainda não respondeu minha pergunta. Eu quero saber o que é que você acha do jornalista, comunicador, que assume o papel de opinar e ter lado. Eu acho que a gente tem que dançar conforme a música. Se é isso que existe hoje, e eu tenho uma convicção e uma visão política e ideológica, eu vou defender essa visão política e ideológica. Eu concordo. Assim, eu tive muitos embates com o Breiner, com Cláudio Nunes. Breiner é esquerdista, Cláudio Nunes é esquerdista. Eles defendem uma visão socialista, esquerdista, claro, no posicionamento deles. Eu respeito a trajetória. Não estou questionando a trajetória deles, mas claro. Sempre combati. Sim. E eu sempre dizia, rapaz, pronto, Douglas Magalhães. Um abraço, Douglas Magalhães. Também, Douglas Magalhães. Colega. Douglas Magalhães tem uma frase que eu uso muito e sempre faço a referência a ele. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães. Exatamente. Parabéns, meu amigo. Aí, assim, Douglas Magalhães, ele é um dos caras que nunca foi crítico dessa história do comunicador que tem uma opinião, ele ter o lado político dele e assumir esse lado. Sim. Eu acho até que fica muito mais claro para quem acompanha o conteúdo, quem consome o conteúdo, porque se tratando de um jornalismo opinativo, a pessoa tem que estar disposta a consumir aquele conteúdo. E não dá para você ter uma opinião X agora sobre uma questão ideológica, por exemplo, e depois você dá outra opinião completamente diferente. Não é possível isso. Aí realmente se torna algo completamente incoerente. Exato. Então, a minha linha, né, de atuação, de opinião, de pensamento, quando eu escrevo, ou quando eu falo num rádio, ou em público, ou com as pessoas do meu convívio, a minha linha sempre foi a mesma. Você veja que eu comecei, como eu disse, que o Zé Américo era do PSC, era um Partido Social Cristão. Ele é evangélico, de direita, e, embora já passou por outros caminhos, já foi apoiado, já trabalhou com... Né, já foi do grupamento de Renatinho, mas
em 2012 ele estava com o Luciano, com o Zé João, com a direita, né? E a gente fala sempre a referência deles, porque eles são referência como liderança política local. O antigo PFL. E voltado sempre à direita, né? Isso. Antagônicos à ideologia de esquerda, antagônicos a Renato Brandão, ao PT e todos os partidos disso aí. Mas siga, de 2020 para frente. E aí, em 2020, a gente houve, então, a vitória do Valberto, doutor Valberto, que na segunda tentativa dele conseguiu vencer o Luciano de Menininha por 239 votos de diferença, uma votação apertada para apropriar. E aí eu reputo a essa derrota, já naquele momento, a demora que Luciano teve em decidir que seria candidato. Então, durante esse período, ele acabou perdendo muitos aliados, porque Valberto não foi besta e foi atrás, foi conquistando, foi buscando apoio e tal. O Luciano dizia, depois que ele foi afastado da prefeitura em 2006, ele ficou magoado, e é natural. Mas esse gesto, assim, que você disse, que ele foi conquistando apoio, esse gesto quer dizer alguma coisa? Assim? Conquistando apoio, levando uma proposta, levando uma ideia, tá. né? Oferecendo algo. Entendi. Né? Eu não posso aqui lhe dizer, seria hipócrita se ele disser que ele fez isso só que ele ganhou a eleição com apoio apenas porque ele tem os olhos dele, ou porque ele é um bom profissional do bisturi. Não é por isso. Né? Mas, de qualquer forma, é o que a política impõe, né? Essa coisa da estrutura, do espaço na gestão, e aí ele conquistou vereadores, apoiadores, lideranças políticas, né, em todas as esferas do município. Mas aí o que acontece? Voltando então ao Luciano em 2020. Luciano, até, veja bem, eu acompanhava esses assuntos, esses temas nos bastidores. A gente até trocava algumas figurinhas, né? A gente até trocou. Eu lembro que a gente trocou umas ligações. Eu falei com o Luciano e ele disse que não vai ser candidato. Isso. E, na verdade, o irmão dele, José João, chegou a fazer um entendimento com o Valberto de indicar o vice de Valberto. Já estava se discutindo quem seria esse vice. Se era o Paulo Dantas, se era o professor, se era Valfredo Braga, acho que era Valfran Braga, se era o filho dele, o João Batista. Quer dizer, já estavam se discutindo isso aí. Aí chegou. Naquele momento, Tiago, por incrível que pareça, eu me filiei no Democratas à época. Me filiei porque eu pretendia, já em 2020, ser candidato a vereador e pelo Democratas. Já que o Democratas ia indicar o vice de Valberto. Eu digo, pronto, nós estamos no mesmo agrupamento, vai dar certo, eu vou. E aí chegou, depois do prazo de filiações, quer dizer, não sei se isso foi de propósito ou não posso dizer, até porque eu nunca perguntei isso diretamente a ele. A quem? Ao Luciano, mas após o prazo de filiação, ele então começou a se movimentar, desfez o acordo que o irmão tinha feito, quer dizer, disse, olha, irmão, Zé João, você não vai indicar ninguém porque eu sou candidato. Ficou até um ambiente de animosidade, né? Ali assim, entre eles, mas ele foi candidato, né? E eu fiquei, então, numa situação, numa sinuca de bico, porque o filiado no Democratas, pretendendo ser candidato a vereador pelo Democratas, mas eu tinha um acordo, um entendimento e um compromisso com o Valberto naquele momento. E aí, para completar, naquele momento, o Luciano fez uma reunião com os candidatos a vereadores do Democratas e não me convidou. Então, eu achei ali que ele não acreditava na minha capacidade, no meu potencial, na minha forma de ajudar, né, de contribuir, não só como candidato, mas de outras maneiras, e eu acabei pedindo a minha desfiliação do Democratas e seguir a minha orientação, porque para mim, eu acho que é impossível, dentro do meu perfil, da minha personalidade, eu estar num agrupamento e votar em outro. Eu acho que eu não conseguiria, como tiveram candidatos, inclusive vereador eleito naquele ano, que estavam ao lado de Luciano, no partido de Luciano, mas votaram em Valberto. Eu não teria essa coragem, eu não tenho esse perfil. Comigo ou é 8 ou 88. Eu não fico no meio do caminho, nem fico em cima do muro. E aí, a partir daí, eu me desfilei do Democratas, apoiei aquele momento, fiz campanha e o Valberto ganhou a eleição para Luciano com 239 votos. Eu acreditei naquele momento que Valberto, por ser médico, ser um cara, uma formação,
já ter sido secretário de Estado da Saúde, ter sido diretor de hospital. Eu acreditei que ele teria uma gestão técnica. Por mais que eu soubesse que tinha muito sanguessuga e muito político incompetente, pessoas que não sabiam porra nenhuma de nada, mas eu digo, não, eu acho que ele vai fazer. Foi uma grande decepção. Pronto, porque... você usou. É. Desculpa lhe cortar, você usou. Ô, Jean, meu filho, quanto tempo a gente tem ainda? Não vai dar um descontinho para nós, não. E é? Então pronto, Bem. vamos embora. E essa decepção, Tiago, para a gente não perder tempo, aproveitar aí nosso espaço. Não, eu queria que você definisse, por isso que eu lhe interrompi. Eu queria que você tem condições de definir a gestão de Valberto em uma palavra? Se fosse para a gente definir a gestão de Valberto em uma única palavra. Ele foi fraco. Mais ou menos, eu ia dizer que foi, concordo com Ele, você. pessoalmente, como Fraco, gestor, fraco, foi fraco. Eu ia dizer que eu ia usar a palavra que você usou. Estava usando aí, decepcionante. É. Decepcionante. E foi decepcionante porque ele foi fraco. E eu ligo porque ele foi fraco. Porque, por mais que ele mostrasse um perfil de sou eu que mando, sou eu que faço isso e aquilo, quem mandou na gestão não foi ele. Eu devolvi a você, viu? Você me venceu quando você estava apoiando o Liso e eu estava com o Valberto. E eu insisti com o Valberto e você ficou com o Luciano e eu dei o troco com você, porque eu venci. Não. Você estava. Eu não perdi uma eleição em Propriar. Não, você estava com o Luciano. Quando? E quando ele perdeu para o Valberto por 200 e poucos votos. Não, eu estava com o Valberto. Ah, você deixou também, foi? Não, eu estava com o Valberto. Eu fiz a campanha de Valberto. Aliás, quando a página Tribuna... Pois desculpe, quando a página Tribuna do Velho a gente Chico... estava junto, é verdade. Isso, a página Tribuna do Velho Chico, quando nasceu, e eu passei a receber informações e passei a ter muitas fontes, até dentro da própria gestão, e todas as denúncias. Olha, Tiago, só para você ter uma ideia, entre 2017 e 2020, eu respondi a 18 processos. 13 processos criminais e 5 processos cíveis. Só posso dizer a você, bem-vindo ao clube. Pronto, eu ganhei todos, eu nunca perdi um processo em Propriar por conta dessa situação. Aliás, por conta de nada. Processos eleitorais, apresentações eleitorais, tudo que tentaram contra André Fontes não prosperou. Por quê? Porque eu costumo dizer que casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau. Então, se eu me formei em direito, se eu estudei, eu sei o que pode e o que não pode dentro da lei, eu sigo exatamente isso. Então, a minha palavra, a minha opinião, o que eu escrevo, o que eu falo, pode até serem consideradas ácidas as palavras. E são, você sabe. Você né? pode até não se sentir confortável, não gostar do que eu digo, mas eu não estou mentindo, eu tenho como provar o que eu disser. É uma opinião minha, mas eu não dou essa opinião sem fundamento. Eu tenho fundamentação de tudo que eu digo. Tudo é a forma, né? Então, as denúncias que eu fiz contra, né, atitudes de servidores públicos, do próprio prefeito, da então primeira-dama, na época de Ocanaã, tudo aquilo que foi apresentado foi com provas. Então, sempre que chegava o processo, no momento da instrução, eu pedia a exceção da verdade e provava que o que eu disse era verdade. Como eu não ofendo a honra objetiva nem subjetiva do cidadão, eu não entro na vida pessoal dele, eu não quero saber se o político ele é corno, se ele é viado, se ele é... Não importa se ele usa droga, para mim não importa isso. Eu quero saber se, durante a gestão pública, se a atitude dele, se os atos que ele está praticando está dentro do que diz a Constituição e as leis. Essa mesma linha de comunicação a gente vai poder usar no nosso programa amanhã? Perfeitamente. É assim que vai ser. Muito bem. Certo? E aí, o que é que acontece? Estou até olhando aqui meus cabelos. Pergunta a gente como ele diz. Como é que tá, Jean? O cabelo aqui, tá tudo bem? Beleza. Então, veja bem. Chega 2024, né? Chega 2020, e aí o Valberto me convida a integrar o gabinete, né? Quando ele me convidou, ele disse, olha, André, eu quero formar aqui um grupo, né, uma comissão para a gestão, e eu quero que você faça parte, você não vai ser secretário, que também, nem com o Valberto, nem com o Luciano, nem eu pedi, nem ele ofereceu, e não foi essa a condição para votar em nenhum dos dois. Foi convicção. Convicção política. Convicção. Mesmo. Eu imaginei que Valberto seria um bom candidato. Foi o meu caso também. Luciano, por mais que eu tivesse alguma admiração por ele naquele momento,
Ele não tinha definido, passou muito tempo para decidir. Então, eu, por questão de honra, de palavra, eu sou uma pessoa dessa forma e politicamente nunca deixei de ser assim. Eu segui Valberto em 2020, fui trabalhar na gestão de Valberto, fui como coordenador no gabinete, mas era assim, sabe, Tiago? Era um cargo que eu depois passei a perceber que era apenas para eu ficar calado. Apenas para eu não atuar sem na participação tribuna. nenhuma na gestão. Nenhuma. Eu não podia ajudar orientando, eu não podia aconselhar. Eu via os secretários fazendo merda e a gente não poder dizer nada. Mas você acha que essa orientação partiu de quem? Hoje ele não é mais político. Continua sendo político, ele não é mais prefeito. Eu não sei se era, eu sinceramente não sei se era do próprio prefeito ou se os que rodeavam ele que não gostariam de ter alguém com um pouquinho de conhecimento. É aquela história da terra do cego, quem tem um olho é rei. E quem mandava na gestão? Era o filho. O filho dele é que decidia. Luan. Muitas das vezes a decisão era tomada pelo prefeito e o filho desfazia. Ou então ele até sabotava. Era interessante aquilo ali, porque chegava a ser uma tática de autodestruição. Eu me recordo de um fato de um vereador à época, eu não vou citar o nome do vereador, porque eu gosto muito dele, mas ele foi contatado pelo filho do prefeito com a seguinte orientação: vereador, dê um pau na secretária de saúde. E o vereador foi para a Câmara e deu um pau na secretária de saúde do pai. Diga como é que isso justifica. E o vereador foi para a Câmara e deu um pau na secretária de saúde do pai. Quer dizer, isso é algo assim, é você sabotar o trabalho do próprio pai. Na Secretaria de Obras, à época, a mesma forma. Né? O ex-vereador Marcos Graça, que era secretário de Obras, começou um trabalho razoável, um trabalho bacana, verdade. E do meio para frente, meu irmão, veio assim, todas as nuvens negras da gestão pairaram sobre ele. Não veio mais condição, não veio mais cimento, não veio mais efetivo, foi demitido todo mundo, não teve mais material. Como é que o secretário de Obras trabalha dessa forma? Quer dizer, ele foi sangrado, ele foi, sabe, sabotaram a gestão de Marcos Graça, e depois a gente ficou com aquela dúvida. Será que foi, e aí eu estou fazendo uma pergunta, será que foi para poder sangrar o cara, queimar o cara, tirar o cara da gestão por conta das críticas e de tudo que aconteceu? Você sabe que em comunicação a gente pode, interrogando, a gente pode dizer tudo que a gente quer, né? E colocar no lugar, o filho do prefeito assumiu a Secretaria de Obras porque tinha uma emenda de 9 milhões do senador Rogério Carvalho para a pavimentação asfáltica dos povoados. Será que foi para isso? Essa pavimentação chegou? Eu não me recordo. Chegou. Começou a obra, teve já a primeira medição ali nos povoados, e está aí uma segunda medição, inclusive foi pauta da Câmara, eu estava presente ontem na sessão, e o vereador João Paulo fez esse questionamento, aliás, o vereador Geno, se eu não me engano, foi a Elso, fez esse questionamento sobre isso, e o vereador João Paulo disse, olha, a fase está com uma medição que precisa ser concluída para a Caixa Econômica para pagar a segunda fatura, mas ela já iniciou, embora a ordem de serviço tenha sido dada lá atrás, ela só começou pertinho da campanha, né? Para tentar ver se enganava o povo. Porque a emenda está lá desde 2022. E só começou a ser aplicado em 2024, mas isso foi uma das tentativas aí de ganhar a eleição. Então a gente pode definir a gestão dele como decepcionante. Decepcionante, fraca. Da mesma forma que você, eu trabalhei, ajudei. Na verdade, eu tenho uma história muito estreita com o Valberto. Eu trabalhei mais de 10 anos, mais de uma década com ele no USE, e digo a você, foi decepcionante mesmo. Uma outra conduta assim, que atrapalhou muito, além da postura do filho na gestão, eu enxergo como o da primeira-dama. A primeira-dama se envolveu em muitos escândalos. Né? Ela foi afastada pela justiça em um certo momento, denúncias de maus tratos às crianças acolhidas na Casa Lar, denúncias de malversação nos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. É algo interessante, importante para toda a gestão cuidar desses recursos. São recursos que entram mensalmente, por lei, através de uma repasse da gestão para esse fundo. Se eu não me engano, 1% é 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios. Por lei, já tem que ser automaticamente encaminhado para o Fundo da Criança e Adolescente. E a gente não vê projetos
além do projeto do Instituto São Pelegrino, e aí eu quero fazer essa referência, é um projeto que de fato funciona, que de fato atende a população, ele consegue mostrar uma entrega, né, positiva à sociedade através da creche, né, que se chama Creche da Mãe, Creche da da avó avó de Lídia. Lídia, mas é o Instituto São Pelegrino que pleiteia esse recurso e, quando recebe, aplica da maneira adequada. Hoje, lá, o Instituto São Pelegrino, no povoado da Alemanha, em Propriá, tem, além da estátua, né, que acabou de ser concluída, que vai ser, em breve, um grande ponto turístico do Certamente. turismo religioso. Segunda maior estátua é assim, dos ela romeiros. só perde para a estátua que está lá em Juazeiro do Norte, né? Pronto. 15 metros de altura. E, além disso, tem toda uma estrutura de creche, está sendo construído um asilo. A coisa ela é muito bem administrada. Organizada, estruturada, né? administrada. Então, os recursos do fundo que foram para o Instituto São Pelegrino, eu considero que são benéficos, que são positivos, e tem que ir mais, porque a cada vez que amplia, atende a mais gente, né? E outros projetos em Propriá aí ficaram pelo caminho. Deixando a desejar. Recursos que foram passados, tem um deles lá que recebeu R$86 mil e a pessoa não fez nada. Aí, a partir de denúncias feitas por mim, à época, e por outra pessoa que fazia parte do conselho, a gente denunciou e o Ministério Público foi para cima e eles tiveram que devolver. André, deixa eu, assim, aproveitar assim, a oportunidade. A gente nunca parou num ambiente desse, assim, para ter Você nunca esse teve tipo de tempo conversa. pra mim. Exatamente. Nunca Você só tive anda na tempo, correria, para lá Me e para diga uma cá. coisa, por que, é uma curiosidade particular, eu lhe confesso, uma curiosidade. Por que é que André Fontes tem o hábito de se referir na terceira pessoa, André Fontes? Você já percebeu isso? Mas não é algo assim, não sei como dizer. É porque, na realidade, as Você pessoas... já encarnou o perfil do político, foi? Porque o político só fala no nós, né? Bom, nós estamos fazendo, nós vamos fazer. Talvez tenha sido, né? Como a gente coloca a gente aí, como eu coloco nos meus textos, eu não tinha percebido isso, não. Como eu coloco os meus textos uma maneira muito pessoal, porque a opinião, um artigo, né? Sou eu que estou escrevendo, Exato. Sou eu que estou opinando, sou eu que estou escrevendo aquele editorial, aquele artigo. Eu coloco sempre por André Fontes, pela pessoa. Mas quando eu estou assim, falando e me referindo a mim, eu me refiro a André Fontes. Claro. Né? Estou dizendo aqui. E voltando então ao tema, chegando com 1 ano e pouquinho da gestão de Dr. Valberto, eu percebi que eu estava perdendo tempo, eu estava marcando passo, estava recebendo um recurso que à época era em torno de R$5 mil e não estava produzindo o que eu acreditava que era capaz de fazer. Então eu preferi entregar o cargo. Fiz uma cartinha, fiz uma CI, encaminhei a chefe de gabinete do prefeito, fui lá, levei pessoalmente, recebi lá o recebido, fui para casa e me afastei. E a partir dali eu disse, bom, eu já tinha, mesmo enquanto gestão de Valberto, eu já tinha a convicção de que eu não votaria no candidato a presidente dele, eu não votaria no candidato a deputado federal dele, porque eu tinha o desejo de votar em Luciano de Menininha para federal, porque eu acho que a região do Baixo São Francisco Sergipano é carente de representatividade, principalmente no âmbito federal, também no estadual, mas principalmente no federal. Hoje a gente tem em Propriá um deputado, que é o deputado federal Tiago de Joaldo, que tem demonstrado um olhar... Meu xará. Um olhar mais atencioso ao Baixo São Francisco, especialmente a Propriá. Isso é fato, ele tem que reconhecer. Mas ele não é da região. Originalmente ele é do sul do estado de Sergipe, centro-sul, né? Itabaianinha, Buquinha, aquela região. Mas está acolhendo, ele está enxergando Propriá, talvez até por conta da derrota, né, do candidato dele na cidade, né, de origem Itabaianinha. Ele precisa ampliar as bases. É uma estratégia que eu entendo, mas ele está correto e a gente é grato. E a gente tem que abraçar. Tem que abraçar, grato e tem que ser grato, inclusive, futuramente, reconhecer o que ele está fazendo para o Propriá. É muito importante isso. Mas Propriá não tinha. Então, Luciano se lançou candidato a deputado federal e eu queria votar nele. Aí como é que eu ia votar em Luciano trabalhando na gestão de Valberto? Como é que eu ia votar em Bolsonaro trabalhando numa gestão que o PT estava lá, né, infiltrado, participando, e com secretarias, com espaço, aquela coisa toda. Então, nesse momento, eu resolvi, não queria votar também no deputado estadual dele, que era
o Jorginho Araújo. Eu digo, não quero votar nisso. O meu governador, naquela época, no primeiro turno, foi o Valmir de Francisquinho. Então, quer dizer, politicamente eu não ia acompanhar o grupo de Dr. Valberto em nada. Aí eu lhe digo, e por que eu ia ficar lá? Mamando, como alguns dizem, né? Recebendo dinheiro para quando chegar na hora trair. Nas vésperas da eleição, fazer como aconteceu com o Ioca, como aconteceu agora com o Valberto. Quantas pessoas estavam com o Valberto e na véspera da eleição, faltando 1 mês, 2 meses, 3 meses, não quero mais. Aí vai para o outro lado, faz uma foto com a oposição. Não, mas não aponta esse dedo não para mim. Né? Não, eu digo assim, não foi. Não foi porque você não foi na reta final. A gente trabalhou com o Valberto e deixamos de fazer parte do meio da gestão. Eu saí exatamente, vou lhe dizer a data, 31 de maio de 2022. Meio da gestão. 31 de maio de 2022 está assinado o meu pedido de exoneração da gestão do Dr. Valberto. E a partir daí eu votei Luciano para deputado federal e fui fazer a campanha para o presidente que eu apoio, que eu acredito, que foi o Bolsonaro, e segui meu caminho. Em 2023, a gente reativou, né? Passei a ter um olhar mais próximo da prefeitura, da gestão, dos fatos sociais do município de Propriá, e a gente começou esse trabalho. Quando o Sobral pergunta, que ele comenta que o André Fontes foi que acordou a oposição, eu acho que ele quer se referir ao trabalho que eu comecei a fazer em 2023, mostrando que se a oposição em Propriá não se organizasse, Valberto poderia ser reeleito. Se a oposição em Propriá não tivesse um projeto para disputar a eleição, porque quem era a oposição em Propriá? Luciano perdeu a eleição em 2020 para prefeito, perdeu a eleição em 2022 para deputado federal. Ele sempre teve, obviamente, reconheço, como eu fiz com o Renatinho, Luciano é uma liderança política forte na região, em Propriá, é inegável. A família Menininha, a família Nascimento tem um legado, né? Ninguém vai nunca apagar essa história deles. Mas Luciano, naquele momento, tinha um limite. Ele era limitado. Ele tinha uma dificuldade de ultrapassar uma certa quantidade de votos. Mas precisava ter um projeto, alguém precisava se levantar para enfrentar o grupamento de Valberto, que Renatinho também fazia parte. Não é isso? E aí nós fizemos, sim, um trabalho planejado, um trabalho, vamos dizer assim, com o objetivo de resgatar, de estimular, né, de incomodar. A gente chegou a incomodar. Eu me recordo que eu fiz um editorial no dia 5 de setembro de 2023, que no dia seguinte, Luciano me ligou e disse, rapaz, agora você me deu um chute na canela. Me deu um chute na canela, né? Mas tenha calma, a gente está cuidando disso. A gente está vendo, eu estou articulando, estou conversando com algumas pessoas. Em setembro de 2023. Né? Porque, e o chute na canela que ele se referia, o título eu me lembro como hoje. Eu disse assim, por inércia, por incapacidade, por incompetência, uma dessas 3 palavras, da oposição em Propriá, pode estar se consolidando a reeleição de Valberto. Mas veja, vamos produzir cortes. Você acha, no seu entendimento, eu vou dizer que eu cheguei para participar do projeto de Luciano muito depois de você, a convite dele próprio. Você acha que houve uma mudança no projeto que foi apresentado em 2020 por Luciano, derrotado por Valberto, para o projeto que foi apresentado por 2024? Houve uma mudança? Houve. Se a gente for falar projeto do ponto de vista de projeto de governo, o projeto de governo 2024 foi uma repaginação, houveram algumas correções em cima do de 2020. Eu, particularmente, eu não posso deixar de ser verdadeiro, como é minha palavra, eu não gostei. É tanto que, se você analisar nas minhas falas do meu trabalho realizado em 2024, eu não falei sobre projeto de governo, porque eu considerei um projeto tecnicamente fraco. O de 2020 ou 2024? Os dois. 2020 e 2024. Isso, eu estou falando do plano de governo. Precisava, a questão foi essa mesmo. Precisava de alguns detalhes, algumas áreas de segurança, algumas áreas ficou devendo. Né? Talvez pela pressa,
pelo curto espaço de tempo, talvez pela centralização em algumas pessoas do grupo que tomaram a frente para realizar. Então, eu como jornalista, como comunicador, eu tenho que ser verdadeiro. Tendo a relação com o Luciano ou não, eu tenho que ser. Eu reputo um projeto que poderia ter sido feito melhor, apresentado melhor à população. Eu digo do projeto de governo que foi apresentado na campanha. A pergunta foi essa que eu fiz. Pronto. E com relação ao projeto do ponto de vista político e de articulação, ocorreram muitas mudanças. A eleição em 2020, o Luciano tinha uma visão de que ele, primeiro, não precisava de vereadores. Ele não precisava de apoiadores que fossem lideranças políticas. Ele perdeu a eleição por 239 votos. Se ele tivesse, na reta final, ter conquistado um vereador, uma liderança com que tivesse mais de 100 votos, ele teria ganhado a eleição. Porque quando você tira 100 de lá e traz para cá, se torna 200. Então, faltou essa habilidade, certo, política, e ele reconhece isso. Tanto é que, em 2024, isso foi apresentado de maneira diferente. Ele prestigiou vereadores, ele conversou, ele trouxe. Inclusive, o vice dele foi um vereador, o presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Então, é a prova de que ele ele enxergou as falhas da primeira eleição, naquele momento, e mudou o seu perfil na condução política e de articulação do segundo. Mas no seu olhar, houve uma mudança na essência do político, Luciano? Bom, aparentemente sim. O que ele apresentou como perfil, como pessoa, como político em 2024 foi diferente de 2020. Houve uma melhora. A imagem, a aparência que ele colocou, né? Vamos dizer assim, a cautela, né? Ele foi mais humanizado. Aí eu posso dizer, foi o marketing, foi ele próprio, né? Porque, na verdade, ninguém consegue fazer marketing para Luciano. Né? Eu digo isso porque eu fiz parte, eu tentei colaborar, né? Colaborei, nós fizemos os programas de rádio dele todos no nosso estúdio. Então, eu conheço, né? O perfil. O Luciano é muito ele. Ele não é muito adepto de você roteirizar o que ele vai fazer, o que ele vai falar. É centralizador? Também. Podemos dizer que centraliza. Também é um perfil natural da família como tudo, né? Família, nascimento. Eles são empresários, são fazendeiros, então a vida deles, a história de vida deles é nesse sentido de trabalhar, né? com essa pegada de firmeza na posição, de tem que ser assim, vai ser assim, eu quero assim. Podemos classificar como autoritarismo? Podemos classificar como alguém que tem um perfil firme, duro. Eu não posso chamar de autoritarismo isso, porque o autoritarismo é algo muito mais sério, muito mais grave. Em alguns momentos eu vi ele recuar. Ele não é assim sempre. Em alguns momentos aberto ao convencimento. Sim. Eu confesso que eu me surpreendi em algumas vezes que eu fui colocar questões para ele que ele realmente recuou. Pronto. Então, às vezes ele não recua dizendo que está recuando, nem reconhecendo. Às vezes você orienta, você conversa, diz o que você pensa, ele na hora diz, não, vai ser assim, depois ele faz até como você falou e não reconhece. E eu fico quieto, ficava calado, digo, bom, pelo menos ele não fez. Né? Por exemplo, agora, recentemente, ele tomou uma atitude que eu considero positiva. Né? Houve uma crítica feita a um comunicador da região, a uma secretária, que está chegando agora, uma secretária que, como eu, em 2012, pode ser taxada forasteira. Mas eu passei por isso. Então, eu até me solidarizo com ela. Produção, quanto tempo? 10? A gente tem 10 minutos, a gente tem que sintetizar isso aí. Eu ia chegar na fala depois disso, corta, de Aels, depois disso... Quanto ele puxa o cabo. Quanto é pra gente ficar mais meia hora? Mas veja... É muito assunto, pô. Eu vou ficar com os assuntos pela metade. É muito assunto. Não, mas você tem que sintetizar, porque veja, a gente ainda vai falar do programa da gente. Olha, a gente ainda vai falar do programa amanhã, convidar quem tá assistindo a gente. Já tem quanto tempo que a gente tá no programa? Tem mais de 1 hora, né, Jean? 1h15 de podcast. Então você tem que sintetizar aí. 2 horas. Era para ser, né? O senhor achou de se atrasar. A estrela Vamos lá. Achou de se atrasar.
A gente vai falar do nosso programa É ainda, porque o meu helicóptero teve o convidar a problema com o população, Então, vamos Vamos lá, vá. chegar nessa questão. A Elcio fez uma crítica, certo? Uma crítica dura. É. Eu quero que antes que você fale do comportamento de Luciano, você de forma breve diga até que ponto a Elcio tem razão, onde tem e onde não tem. Primeiro, o Aelso tem razão por ser um comunicador e por ser vereador. Então, eu acho que a opinião de Aelso, como a opinião de qualquer um vereador, comunicador, eu estou falando não só do cidadão comum, né? Eu acho que o comunicador, como é que você vai ser radialista, como é que você é jornalista e você vai ficar censurado de falar sobre certos assuntos? Claro, não. Então, sem dúvida. o assunto que Aelso quiser tratar, eu defendo o direito dele de dizer. O que eu não concordo, talvez, seja a maneira, vamos dizer assim, depreciativa, né, de você diminuir a capacidade de alguém. Jocosa, debochada. Debochada, você diminuir a capacidade de alguém sem sequer conhecer, de fato, a sua capacidade. Né? A gente pode ter uma opinião muito preliminar sobre a postura profissional da secretária de Turismo de Propriá. Superficial, na verdade. Mas é preliminar que eu digo porque é superficial. Isso. Ela tem 30 dias que nós ouvimos falar e tratamos, né, conhecemos quem é a pessoa. Patrícia, né? Eu não conhecia, não sabia. Então eu não você conheço. acha que a postura de Luciano, aquele adotou na Câmara, foi correta? Foi acertada. Né? O Amaury também foi criticado. O Amaury é um menino novo, jovem, inteligente, Conheço, conselheiro tutelar, tem respaldo político, porque ele foi eleito como conselheiro, não foi indicação. Já é o segundo mandato dele de conselheiro tutelar. Então é um menino jovem, inteligente, que tem. Ele não pode, é piada, é brincadeira se ele assumir um cargo. Acho que isso não foi assim muito respeitoso. Mas eu defendo o direito de Aelso de dizer. Não, quanto a isso eu não critico. O que eu falo não é a questão de dizer ou não. E o prefeito, na sessão solene, do início dos trabalhos da Câmara, agora, o prefeito Luciano, ele fez uma defesa enfática, uma defesa firme, olhando no olho do vereador, né, e dizendo, você foi injusto com a minha secretária. E bateu no peito e disse, olha, e os erros cometidos pelos meus secretários, eu trago para mim. Então, eu achei isso uma atitude bonita, uma atitude correta, enquanto chefe, né, ou líder, né, porque existe a diferença de chefe e líder, né? Eu vejo o Luciano mais chefe do que líder. Mas, de qualquer forma, é algo que ele precisa avaliar isso, refletir e melhorar em alguns pontos. Meu amigo Jean, prepara o corte agora, viu? Agora você disse aí que Luciano acertou em defender Patrícia, né, em defender a Amaury. Luciano acertou em aceitar a demissão de André Fontes? Veja bem, eu acho que ele não tinha outra opção. A verdade é essa. Porque eu entreguei o cargo, né? O que aconteceu durante os primeiros dias de gestão me deixaram claro de que aquela equipe que eu estava trabalhando não iria fazer a entrega do trabalho, do serviço, da necessidade que eu projetei para aquela pasta. Porque quando você, Tiago, prefeito, você escolhe um secretário, você escolhe por duas razões. Por afinidade, né, por afinidade de confiança ou por capacidade técnica. Você escolhe alguém porque sabe fazer o trabalho que eu preciso para ali, ou é alguém simplesmente da minha confiança que não sabe nada daquilo, mas eu vou botar uma equipe lá para ajudar. Qual dos dois? Isso. No meu caso, eu acredito que ele fez as duas vias. Ele talvez não tenha de mim uma confiança ao nível que ele tem de outros apoiadores, né? Por exemplo, de um Djalma, de um próprio Amaury. Tem pessoas que estão com ele há muito mais tempo, que participam dos projetos, das campanhas. Você acha que a gente ficou... Quando eu digo a gente, eu me refiro, nesse Isso. caso, a mim e a você. A gente ficou manchado porque a gente trabalhou na campanha de Valberto, não, eu não penso... e aí chegou para Luciano? Não, eu não penso... A gente chegou com ranço? Não, eu não penso manchado porque tiveram outras lideranças. Por exemplo, Samuel foi o vice dele e votou em Valberto, trabalhou para Valberto. Mas Samuel tem mandato, né? Não, o que eu quero dizer é que politicamente, dentro de um contexto, eu não fui trabalhar com ele apenas por profissão. Eu não apoiei ele apenas... Aliás, o que foi que ele me pagou? Foi que ele me deu. Ele não me prometeu secretaria, nem eu pedi.
A gente foi porque eu fui candidato a vereador, era o meu prefeito, nós trabalhamos o que ele utilizou do meu conhecimento em comunicação dentro do estúdio, foi feito, foi um trabalho realizado, recebi o fundo partidário, utilizei apenas o recurso do fundo partidário para fazer minha campanha. Então, não existiu nada diferente disso. Ao terminar a eleição, ele me chamou e disse, André, eu preciso que você me ajude aqui na comunicação. Eu até resisti em um certo momento. O prefeito, tem certeza? Eu fiquei muito exposto, acho que não valeria a pena eu ir para a linha de frente da sua gestão para Você acha que esse convite dele não foi uma atitude semelhante ao que aconteceu com você em 2020? Não, porque na comunicação eu não tinha como não ter atuação. Diferente da outra, que era uma assessoria, uma coordenação. E por que foi que não deu certo? Por conta da equipe. Ele me entregou uma equipe que eu não tive o direito de escolher ninguém. Ele disse, você vai ser o secretário e a sua equipe é essa. E a equipe que veio é uma equipe muito, muito rebelde, muito jovem, né? Pessoas de pouca idade, aliás, pouquíssima idade, mas que vieram de campanhas anteriores fazendo por ele e se acham os Dudas Mendonças da política de Propriar. Eu cheguei a ouvir de um deles, e você que é alguém antenado no marketing, na comunicação, eu cheguei a ouvir de um deles que disse o seguinte, a 50% da eleição de Luciano foi o marketing que deu. Então, eu achei, bom, esse menino não sabe o que está dizendo, né? Porque quer dizer que os outros 50% foi tudo a estrutura, os recursos, as lideranças, as articulações. E aí, quando eu digo, rapaz, tudo isso foi só 50% e vocês fizeram 50%. Ele disse, não, mas eu digo, peraí, desse 50%, quanto foi o Tribuna do Velho Chico? Quanto foi a atuação de Tiago Reis, de André Fontes e de todos os outros? Ele aí não soube responder. Quer dizer, essa é a visão. Eles se acham, né, tem que ter uma capacidade extraordinária. Eu não enxergo isso, acho que tem potencial. Individualmente, eles têm algumas qualidades em fazer marketing de quê? De vídeo promocional, de campanha eleitoral. Aí você acha que você foi preterido? Eu não fui respeitado. Por quem? Pela equipe. E não tive o respaldo que Patrícia teve. E não tive o respaldo enquanto secretário que Patrícia teve. Talvez porque a crítica não veio de fora. Talvez porque o conflito que eu estava vivendo era de dentro. E naquele momento eu acho que ele preferiu escolher a versão, as ideias, a conversa, o lereado da equipe de meninos, de jovens que estão lá. E eu acho que isso é natural, porque, Tiago, a gente só trabalha com o que a gente quer. Exato. Eu não tenho por que exigir que ele me dê uma secretaria, que eu esteja na secretaria, e o que eu fiz, eu faria de novo. Quando eu não me sentir bem, quando eu estiver num ambiente que eu não me sinto bem, feliz, eu prefiro me afastar. E foi o que eu fiz. Você faz bem. Cheguei para ele, né, num momento lá, e disse claramente, olha, eu não tenho condições, inclusive psicológicas, de trabalhar com essa equipe, com esse time. Tá aí a pasta, o senhor faz o que o senhor quiser. Isso aconteceu mais ou menos dia 20 e pouco do mês. Ele não aceitou de imediato, porque ele poderia ter me exonerado no dia seguinte, né? Não, ele aguardou, esperou, eu continuei acompanhando algumas ações, continuei ajudando, divulgando algumas coisas, mas, de fato, o mês de janeiro, eu acabei sendo nomeado secretário, porque houve, nesse intervalo, a lei da estrutura administrativa, né, que criou, que era uma coordenação e se tornou uma secretaria. Então, eu recebi como secretário de comunicação no mês de janeiro, mas agora, no final de janeiro, dia 31, ocorreu a publicação do meu decreto de exoneração. Ponto. Então, aí a pergunta de quem lhe acompanha, para a gente já tratar do que é o nosso programa e encerrar esse nosso podcast aqui, Luciano, passou graxa nos seus pés ou não? Não, eu não considero que ele passou graxa nos pés. Eu considero que ele fez o que eu pedi para ele fazer, mas acho que está faltando a gente sentar, ter uma conversa olho no olho, que, aliás, eu já fiz esse pedido a ele, e eu estou sentindo que ele é que está passando graxa nos pés dele e fugindo dessa conversa. Eu acho que é isso que está acontecendo. Então... Eu preciso, na verdade, que a gente pare, converse e veja o que é que vai acontecer. Porque, veja bem, André Fontes não vai... eu não vou me vender, não vou vender minha alma, não vou fazer todo tipo de solicitação, por mais que eu tenha respeito e seja disciplinado, né, em respeitar a hierarquia e um comando,
mas eu não vou fazer qualquer tipo de coisa. Eu não vou lidar com pessoas que eu considero pessoas que são maldosas, que mentem, que prejudicam o andamento, que não têm o conhecimento completo de uma comunicação institucional. Eu não vou estar num time desse me sentindo mal, me sentindo preterido, me sentindo escanteado, que era o que a equipe estava fazendo. Não era o Luciano que fazia, a equipe fazia isso. Mas ele dava respaldo? Você acha que ele dava respaldo? Eu considero que ele deu respaldo, considero que ele tem uma parcela de responsabilidade sobre isso, porque ele é o comandante, ele é o líder. Né? Mas aí tudo bem, saí, me afastei. Aí existe agora a dúvida que só ele pode responder. Existe o interesse em que André contribua com o povo de Propriá, contribua com a gestão em outra área, como a gente falou aqui, outras atribuições eu conheço sobre a gestão pública. Bem, não tenho desejo, tá bom também. Eu sou comunicador. Pronto, então como comunicador, diga aí pra gente que está assistindo no podcast aqui, para aquela câmera, o nosso programa amanhã. Então, somos comunicadores, sou comunicador, e aí nós já tínhamos esse projeto, né, Tiago? Verdade. A gente já tinha esse pensamento. Rapaz, já imaginou um programa, nós dois, um bate-bola, o pá de lá, pá de cá, como diz o nosso amigo Anderson Christian, né? O pá de lá, pá de cá. E aí a gente obteve, a gente conseguiu, nesses últimos dias, né, a garantia de um horário numa rádio FM, numa frequência modular, a 104,9 de Propriá. É uma rádio comunitária, tem um alcance, mas alcança aquela redondeza ali de Propriá. É uma rádio que, em Sergipe, sempre assume a liderança das rádios comunitárias em Sergipe. Então, tem uma equipe jornalística durante a semana, né? O Patrício Lessa, o Márcio Rocha, Fábio. O Fábio. O que Fábio? Operador. Não, o Fábio operador, digo como comandante de programa, o radialista, né? Patrício Lesso, Márcio Rocha, né? Com suas equipes. Márcio Rocha estava acompanhando também. Isso, como com suas equipes de sonoplastas, né? Da parte técnica lá. Mas são profissionais que têm dado à FM, a 104 FM, a própria FM, uma posição de destaque no estado como rádios comunitárias. Então, nós conseguimos esse horário de 10 às 12 aos sábados, para fazer o programa Fogo Cruzado. Então, o programa Fogo Cruzado, e aí falando ali com a câmera, né? Para aquela câmera. Então, o programa Fogo Cruzado, em Propriá, na rádio 104,9, e você que está em Arapiraca ou qualquer região, você pode assistir, pode ouvir, pode acompanhar pelo aplicativo Radiosnet. Como pelo Instagram também. Como também pelo Instagram do Tribuna do Velho Chico, e logo em seguida a gente já está no projeto de criar página, né, no Instagram, programa Fogo Cruzado. Então, o Fogo Cruzado e por que desse nome, eu vou dizer amanhã no programa, você ouça, mesmo que você não consiga alcançar pela frequência da rádio a 104,9, entre pelo aplicativo da Radiosnet, vá lá, pesquise lá. Propriá FM 104,9. Propriá FM 104,9. Acompanhe que você vai entender o porquê do nome Fogo Cruzado. E lá vai ter um jornalismo sem medo de dizer a verdade. André Fontes e Tiago Reis, nessa pegada. Aqui ele disse que aqui o comando é dele. Lá nosso comando é dividido e se tiver que brigar, a gente vai brigar. Porque o Fogo Cruzado não tem esse negócio. Se a gente discordar de algo, vamos discordar no programa. Se a gente for atender a população, alguém ligar e falar algo que a gente discorde, a gente vai discordar. Se a gente tiver que concordar, vai concordar. Não é isso, Tiago? É isso aí. Você que está acompanhando, primeiro eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse bate-papo descontraído aqui sobre política. Eu volto sempre a dizer, não é um assunto que cativa a muitos, mas da forma que eu tento passar aqui para vocês, é uma forma que o assunto seja mais, digamos, palatável, né? Então, eu quero que vocês aceitem o convite do meu amigo aqui, André Fontes. Baixe o aplicativo Radiosnet. Amanhã, 10 da manhã, programa Fogo Cruzado com André Fontes e Tiago Reis na 104,9 de Propriá. André, eu quero agradecer a você por ter aceitado o convite, ter participado aqui dessa minha casa, com meu amigo Jean aqui, meu produtor, meu anjo da guarda aí, cuida de tudo aqui no estúdio da Kcast. Eu agradeço você ter aceitado esse bate-papo aqui descontraído e fique à vontade para suas considerações breves. Pronto. Na verdade, eu é que agradeço, foi uma honra para mim, mesmo tendo sido convidado assim, um tanto rápido, né? Tinha uma outra programação aí para vocês, acabou
tendo um contratempo e você me fez essa proposta, eu digo, rapaz, é a oportunidade que a gente tem para falar um pouco sobre esses temas e convidar, né, os seus telespectadores, as pessoas, seguidores aí das suas páginas, para acompanhar o nosso trabalho lá em Propriá, na comunicação e na rádio, né, no programa Fogo Cruzado. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigado pelo convite e sempre que tiver alguma polêmica, alguma coisa que você lembre que André Fontes é polêmico e Trago você e de se volta aqui pro estúdio. defender o que eu acredito é ser polêmico, eu sou polêmico e sem problema nenhum. A gente pode até fazer uma transferência de pautas, né? Trazer as pautas para cá, quando você sentir a vontade de vir para cá, para a gente estar discutindo, debatendo, e lá no programa também. E vamos levar para o nosso programa lá personalidades da política e da sociedade alagoana também. Jairzinho Lira, vai lá para o Fogo Cruzado, ele vai estar no meio do Fogo Cruzado. E vocês aguardem. Tudo bem. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu.